Meus amados, que a graça de Jesus possa se manifestar abundantemente sobre nossas vidas, enquanto nós adoramos ao nosso Deus, enquanto nós celebramos sua vitória, sua ressurreição. Estamos aqui no dia de hoje, o primeiro dia da semana, dia do Senhor, né? Assim que o calendário latino chama, domingo, o dia do Senhor. Estamos aqui em obediência ao chamado de Deus. Estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para cultuá-lo, para agradecer ao Senhor por todas as suas bênçãos e bondades que Ele derramou sobre nossas vidas, principalmente o amor e a misericórdia do nosso Deus e Pai, que enviou o seu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, levando sobre si as nossas culpas, e por isso podemos estar aqui hoje, nessa noite, adorando o Senhor, porque fomos redimidos, fomos lavados no sangue de Jesus. Que esse Deus maravilhoso, que essa graça possa ser derramada de forma abundante sobre sua vida nessa noite. A vocês que estão presentes aqui conosco, a vocês que participam dessa comunidade local, a vocês que nos visitam, aqueles que nos assistem pela internet, que Deus possa derramar graça e favor sobre os corações nessa noite e que saiamos daqui cheios da sua presença, da sua palavra, cheios do seu Espírito Santo, com as nossas vidas transformadas pela misericórdia e pela graça do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir suas Bíblias comigo. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, texto que já lemos nessa noite, do qual eu vou utilizá-lo para o nosso aprendizado, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração. Mateus capítulo 6, versos de 9 a 15, texto conhecido de toda a cristandade, quer seja ela evangélica, protestante, reformada, luterana, metodista, né, anglicana, quer seja ela católica romana. O nosso país e a parte ocidental do mundo foi cristianizado, e esse talvez seja um dos textos mais conhecidos, chamado a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Eu gostaria de concentrar a minha atenção com você nesse texto. Eu gostaria de lê-lo e pedir a sua atenção e acompanhamento de Mateus capítulo 6, versos de 9 a 15, onde a palavra de Deus nos diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar ao Senhor. Fale com o seu Deus, baixe a sua cabeça e em espírito coloque-se diante do Senhor nesse momento agora. Pai bendito, nós te louvamos de coração pelo privilégio que nos foi concedido pelo Senhor de estarmos aqui nessa noite. Fomos trazidos aqui pelo Senhor, fomos de alguma forma atraídos pelo teu Espírito para estarmos nessa noite, neste lugar, abrindo a nossa boca para cantar os teus louvores, para dirigir ao Senhor as nossas orações, para colocar diante do Senhor a nossa vida, para confessar diante do Senhor os nossos pecados e culpas, para buscar do Senhor o perdão, para buscar alívio à nossa consciência ferida, para buscar a certeza do perdão que temos em Cristo Jesus. Estamos aqui nessa noite para adorar o teu nome,
para trazer ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado em tua graça e misericórdia. Reconhecemos que tudo que temos e somos provém da tua boa mão, da tua bondade, Senhor. E ao Senhor consagramos parte disso que o Senhor nos tem dado. Consagramos não somente os nossos bens, nossos valores, consagramos ao Senhor as nossas vidas. Senhor, somos indignos de estarmos na tua presença. Somos pecadores e temos muita consciência do que o pecado causa no nosso interior, no nosso espírito. E queremos pedir ao Senhor a tua bondade e a tua misericórdia sobre nós nessa noite. Senhor Deus, abre os nossos olhos. Tira a cegueira de nós, ó Pai amado. Faz-nos ver como somos, pecadores, indignos da presença de um Deus santo. Mas usa de graça e misericórdia e nos assista, Senhor Deus, nessa noite com o teu Espírito, para que o Senhor nos conduza à tua palavra, à verdade, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor haja aqui em cada vida. Tu sabes do que se passa em cada coração aqui neste lugar, nessa noite. Não estamos aqui por acaso. O Senhor nos trouxe aqui e tem algo conosco, Senhor Deus. Fale, pois, aos corações nessa noite. Resgate, redima e salve aqueles que precisam encontrar com o Senhor. Santifique aqueles que estão vivendo em pecado. Dê crescimento e sustente aqueles que têm caminhado diante do Senhor, dependendo da graça do Senhor. Abra nosso entendimento, para que nós possamos contemplar nessa noite a beleza da tua palavra, da tua lei. Oramos assim, Senhor Deus, pela mediação de Jesus, por causa dos méritos de Cristo, é que nós ousamos levantar a voz em oração e chegar na tua presença. Fale, pois, ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Esse texto tão conhecido de toda a cristandade ocidental, eu sempre gosto de afirmar, ele não é uma reza. Não é algo para ser repetido, e repetido, e repetido. Não há nenhuma orientação bíblica de que se use orações ou preces prontas para ser repetidas diante de Deus. Ao contrário, a introdução desse texto até condena essa prática. Porque Deus quer que parta dos nossos corações orações voluntárias, sinceras, coisa que saia da alma do homem e não a repetição de palavras prontas. Então Jesus não está aqui ensinando uma reza aos seus discípulos para que eles pudessem repetir, repetir e repetir. Não. O resultado desse ensino fora porque os seus discípulos, ao observarem a vida devocional e piedosa de Jesus, pediram ao Senhor que ele os ensinasse a orar como convém. Lucas, no capítulo 11, no verso 1 e 2, registra isso. Diz lá o texto que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Então, Jesus passou a ensiná-los. E o resultado desse ensino é o que nós acabamos de ler aqui no conteúdo da chamada oração dominical. Portanto, vós orareis assim. E o Senhor então entrega aqui uma agenda. Os assuntos pelos quais deveriam ser desenvolvidos na nossa vida pessoal, piedosa e particular com Deus em oração. O Senhor dá instruções do que eles deveriam evitar nessa busca de desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. O que eles deveriam evitar? Motivações erradas e mecanismos ou fazer orações mecânicas. Deveriam evitar a motivação errada com o fim de orar para impressionar pessoas. Jesus diz: não façam isso. Não orem rebuscando nas palavras e na oração com o intuito de ser visto
pelos homens. Porque se vocês forem motivados por isso, por querer o aplauso, o reconhecimento, a aprovação das pessoas, vocês não esperem nada do Pai. Se é louvor e adoração humana que vocês procuram, vocês já receberam isso. Então é melhor que você, em lugar, ou para treinar o coração, para que você não corra o risco desse coração perverso que nós temos dentro de nós, de querer fazer as coisas para Deus com o fim de ser visto pelos homens, é melhor que vocês procurem desenvolver uma vida de oração particular e pessoal no segredo do quarto de vocês em casa. Porque lá no quarto, trancadas as portas, você não tem nenhuma motivação para impressionar pessoas. Lá é você e Deus somente. Então lá você vai orar ao seu Pai em secreto. E o teu Pai que vem em secreto vai te recompensar, vai responder a sua oração, o seu clamor. Mas mesmo assim, lá dentro do quarto, fechada a porta, você pode correr um outro risco. Se não da motivação de querer impressionar as pessoas ou chamar a atenção para a sua piedade, você vai correr o risco de fazer as coisas funcionar mecanicamente. Você pode ser tentado a achar que pelo seu muito falar, você será ouvido. Esse muito falar significa repetições, repetições e repetições da mesma coisa, da mesma frase, da mesma reza, como se isso pudesse mover o coração de Deus para lhe dar logo, para você acabar de estar pedindo a mesma coisa, e repetindo a mesma oração. Ou pode significar também que, baseado na sua autocomiseração, no seu sofrimento, nas suas necessidades, na sua angústia, você acha que é por causa dessas coisas que Deus vai atender e socorrer você. Não. Deus nos atende, Deus nos socorre, Deus nos recompensa, Deus responde às nossas orações por causa de Cristo, dos méritos dele, do que ele conquistou na cruz. É por isso que ele também nos ensinou a que quando orássemos a Deus o Pai, nós pudéssemos ser guiados pelo Espírito Santo e orar a Deus confiado nos méritos ou no nome de Jesus. É como se eu chegasse diante do Pai e rogasse a Ele por misericórdia, para que Ele atentasse para o meu clamor, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Porque Ele conquistou, pelo seu sacrifício, o direito de ser ouvido pelo Pai. E eu, em nome dEle, eu te rogo, Pai, te peço, confiado nele, no que Ele fez naquela cruz por mim. Então, Jesus ensina os seus discípulos a evitarem essas coisas na sua vida, a evitarem a tentação da motivação errada ou falsa, do envaidecimento pessoal, de querer ser reconhecido pelas pessoas como alguém religioso ou piedoso, ou como o mecanismo de repetir e de repetir. Ele então, após advertir isso, ele entra no conteúdo da oração. Ele nos fala quais são as coisas que devem ter a primazia, que devem preocupar o nosso coração, que deve encher a minha mente, que deve ser as primeiras coisas na minha agenda. E ele diz, não são as suas coisas. E aí nos ensina uma outra verdade, que nós até mesmo nos momentos de desenvolver relacionamento íntimo e pessoal com Deus, nós somos tremendamente pecadores e egoístas, porque somos estimulados a chegar a Deus quando temos necessidades, quando a vida nos assalta, quando o nosso coração aperta, quando estamos em aflição. Aí sim nós procuramos a Deus com maior intensidade para colocar diante dele a nossa causa. E ele diz, não. O que deveria te chamar a atenção e te fazer chegar-se diante de Deus em oração e desenvolver uma vida pessoal com ele, deveria ser as coisas de Deus e não necessariamente as tuas coisas. Você deveria orar a Deus para que o seu nome, o nome de Deus, fosse glorificado, temido e reconhecido.
Você deveria se inquietar e se preocupar para que o reino de Deus, para que o domínio de Deus se estabelecesse nesse mundo, avançasse na terra, pessoas e mais pessoas fossem alcançadas por sua graça e por sua misericórdia. Gentes e mais gentes fossem redimidos pelo sangue do Calvário. Você deveria desejar, querer e viver para que o reino de Deus expandisse na terra. E deveria ser isso o que te consome e o que te faz chegar diante de Deus para clamar: Senhor, glorifica o teu nome na terra. Senhor, faz com que o teu reino, o teu domínio avance na terra, para que mais e mais pessoas conheçam a tua graça e o teu favor. E em terceiro lugar, você devia pedir a Deus para que a vontade de Deus fosse feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Que Deus fosse temido e obedecido aqui na terra, entre os homens, como ele é obedecido pelos anjos nos céus. Deveria ser esse os motivos primeiros da tua oração, da tua agenda de oração, os assuntos que te inquietam a alma, as coisas de Deus, seu nome, seu reino, sua vontade. E depois, você colocar diante de Deus as suas necessidades. Aí sim, você dizer: Senhor, providencie o sustento familiar, para que haja pão na mesa todo dia, porque dependemos do Senhor para sobreviver de forma digna. Providencie, Senhor Deus, trabalho, emprego, salário, uma saúde digna, uma educação digna. Proporcione para os meus aquilo que é necessário para viver nesse mundo. Perdoa-nos também os nossos pecados, porque precisamos de perdão da mesma forma que precisamos de pão na mesa, todo dia. Porque todo dia pecamos contra o Senhor. Todo dia esse coração caído e pecador produz em rebelião pecados contra o Senhor e agridem a tua santidade. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E por último, peça a Deus não somente pelo perdão quando você cair em pecado, mas peça a Deus proteção para que você não caia. Peça a Deus que lhe proteja, que lhe livre do mal, que lhe proteja da queda, para que você não tenha que, arrependido, buscar de Deus o perdão. Essa agenda. Mas eu gostaria de me concentrar com vocês nessa noite num ponto da segunda parte da oração, as nossas necessidades. Mas não pelo pão. Eu gostaria de focar a minha atenção com vocês nessa noite sobre essa questão aqui do perdão. Verso 12, concentre a sua atenção comigo nesse texto. Verso 12 nos diz que devíamos orar a Deus, dizendo assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito importante desse ensino bíblico. Além da agenda de oração, Jesus também nos ensina que nós deveríamos prestar atenção a algumas coisas na vida cristã. Eu gostaria de falar nessa noite com vocês sobre o ensino bíblico de que todo pecado é dívida. O Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos a orar corretamente, a refazer os seus conceitos de acordo com o conceito da palavra de Deus. Nós pecamos diariamente. E eu não estou afirmando isso baseado em outra coisa senão no ensino de Jesus. Porque ele diz que diariamente, da mesma forma que nós precisamos solicitar a Deus o pão, a mesa, da mesma forma, diariamente,
nós precisamos parar para fazer uma avaliação da nossa vida, do nosso dia, avaliar os sentimentos que vieram à nossa alma, as motivações que me fizeram fazer as coisas, as palavras que saíram da minha boca, os pensamentos que dominaram a minha mente, as atitudes que me levaram a fazer isso ou aquilo, ou mais, a deixar de fazer isso ou fazer aquilo. Eu deveria analisar a minha vida, porque habita em mim uma natureza caída e pecaminosa, que tem uma potencialidade para produzir independência, autonomia, rebelião, envaidecimento, endurecimento contra Deus e a sua vontade. E nós pecamos contra Deus, pecamos contra pessoas. E Jesus ensina aqui que devíamos orar assim: perdoa-nos as nossas dívidas. A minha pergunta que eu queria trazer para você nessa noite, para a gente pensar aqui, diante da palavra de Deus: por que ele não colocou assim, perdoa-nos os nossos pecados? Por que as nossas dívidas? E acresce: assim como temos perdoados aos nossos devedores. Quem peca contra mim se torna meu devedor. Alguém então passa a me dever alguma coisa se a atitude dele pecaminosa me afetou. Jesus nos ensina isso. Eu gostaria de chamar a atenção para esse detalhe da palavra de Deus. Gostaria de trabalhar com vocês esse conceito bíblico de pecado como sendo a contração de dívidas. Lembre-se de que Jesus está ensinando aos seus discípulos como se deve orar como convém. O texto de Mateus 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aponta para isso. Observe que os discípulos deveriam perdoar aqueles que se tornaram seus devedores, por terem cometido pecado contra eles. Exemplos claros na Bíblia disso, desse perdão que devemos dar a quem nos atinge com o seu pecado. Jesus foi afetado, agredido pelo pecado de uma humanidade a quem ele veio salvar, e essa humanidade, na época, pediu a sua morte e a sua crucificação. E ele, quando estava sofrendo na cruz, a oração dele foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava ali concedendo perdão àqueles que lhe agrediram, que lhe afetaram com a dureza de seus corações. João fala que ele, Jesus, veio para o que era seus e os seus não receberam, o rejeitaram. E não somente o rejeitaram, pediram a sua morte. E está Jesus na cruz, praticando aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, perdoando a quem devia contra ele. Estevão, quando apedrejado por pregar esse evangelho de Jesus, clamou a Deus quando viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé para recebê-lo. A oração de Estevão foi esse: Pai, não lhes imputes este pecado. Estavam apedrejando Estevão. O pecado da dureza de coração ia levar aquele homem à morte por meio de apedrejamento. E a oração de Estevão foi colocar em prática o ensino de Jesus: Pai, lhes perdoe, não lhes impute, não coloque na conta deles este pecado. Tiago, seguindo o mesmo ensino de Jesus, escreve a sua epístola pastoral às igrejas, dizendo à igreja que nós deveríamos orar uns pelos outros, mas não somente isso. Ele diz que deveríamos confessar os nossos pecados uns aos outros, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. O que Tiago está reverberando aqui é esse ensino de que enfermidades, doenças, enfraquecimento na vida de pessoas
poderia ser decorrente de pecados acumulados contra outras pessoas, contra irmãos. E Tiago então ensina a igreja assim. Ele diz no verso 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, chame a liderança da igreja, chame os pastores da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isso aqui não são pecados genéricos. Se o motivo da sua enfermidade é porque a mão de Deus estava pesando sobre ele por causa dos pecados cometidos pela mesma liderança que agora estava fazendo um favor a ele de orar por eles, ser-lhe-á perdoado. E ele continua dizendo: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Busque reconciliação. Procure a quem você deve, porque o seu pecado de alguma forma afetou ou atingiu aquela pessoa. Confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serdes curados. Pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que esses textos estão nos ensinando é confirmando esse ensino de Jesus de que pecado é dívida. E que os discípulos tinham consciência, pela própria oração de Jesus, de que eu não posso ousar chegar a Deus em oração, clamando por sua misericórdia e perdão em relação às minhas dívidas contra Deus, porque os meus pecados afetam e agridem a Deus. Eu não posso pedir perdão a Deus se não há em meu coração a disposição de perdoar quem peca contra mim, se tornando um devedor meu. Perdoar significa conceder perdão, liberar alguém de culpa, conceder ao outro a chance de seguir seu caminho livre da culpa que lhe corrói a consciência, lhe conceder paz, lhe libertar do peso da dívida acumulada sobre sua vida. O salmista Davi, quando escreve o Salmo 32, que é um salmo de arrependimento e de retratação pública, Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Gemia minha alma todo dia, constantemente, porque a tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim, e a minha vida perdeu sentido e significado. O conceito de que todo pecado é uma dívida contraída é ensino bíblico. Lá no Éden, o pecado dos primeiros pais fez com que um inocente pagasse com sua vida. E eu gostaria então de que você andasse comigo, para que a gente pudesse construir esse conceito na palavra de Deus, para que nós pudéssemos aplicar a nossa vida, para que nós pudéssemos viver na prática aquilo que sabemos ser verdade. Porque eu entendo que muitos dos nossos sofrimentos, muitos dos nossos atrasos no desenvolvimento espiritual, a maturidade cristã e o crescimento em santificação é motivada pelo fato de nós não observarmos na prática esse princípio. Ou por não compreendermos, ou por não querer nos humilharmos e deixar que Deus trabalhe no nosso coração para crescer em santificação. Lá no Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e verifique comigo na Escritura esse ensino. Enquanto o Washington estava no começo do culto aqui, depois de ouvir o coro falando da imaginação dele com relação à Trindade, lá na glória, né? Marcando o passo, o compasso da música, né? Eu fiquei ali na minha imaginação, será que tem alguém batendo na caixinha e tal? E eu disse, não, deixa eu voltar para a realidade, porque é por isso que a Bíblia diz que a gente não deve
adorar a Deus segundo a nossa imaginação, mas segundo a palavra de Deus. Porque senão a nossa imaginação vai voar longe, né? Então vejam só, acompanhem comigo, para que vocês possam fundamentar o conceito, não no que o pastor ensina, mas no que a palavra de Deus nos diz. Porque em Gênesis capítulo 3, quando narra o pecado dos nossos primeiros pais, no verso 7, diz que quando eles desobedeceram a Deus e fizeram aquilo que Deus disse a eles que não fizessem, o mal os atingiu, a criação foi afetada pelo pecado, a comunhão deles com Deus foi rompida e quebrada, a morte se estabeleceu espiritualmente no homem, e diz o verso 7 que abriram-se então os olhos de ambos, homem e mulher, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Eis a questão e a pergunta. Aquilo que era mais sublime na relação entre o homem e a mulher, a intimidade física e sexual deles, foi manchada, poluída, afetada pela malícia, pelo pecado. Eles andavam nus o tempo todo, viviam a sua intimidade, celebrando essa intimidade diante de Deus que os criou e lhes deu a ordem de multiplicar e celebrar aquela união. Mas quando a desobediência entrou, quando o pecado entrou no mundo, a coisa mais íntima entre eles foi afetada e eles tiveram vergonha, constrangimento, por perceberem-se nus, malícia. E quando ouviram a voz de Deus, se esconderam. Cometeram a tolice de costurar folhas de figueira para cobrir a sua intimidade, a sua nudez. É interessante. Deus, após desenvolver um diálogo com eles, de levá-los à consciência do mal que fizeram, do estrago que fizeram por causa da desobediência, a medida de Deus foi no verso 20 e 21, após Deus prometer o Messias, que enviaria um nascido da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, a mulher que foi o instrumento usado para levar o homem a tomar a decisão de pecar, dela também viria o Salvador. E Adão, logo ao ouvir isso, deu o nome de Eva à sua mulher, que ainda não tinha nome, por ser a mãe do ser que viria para desfazer o que o diabo fez. E nessa atitude de fé, após demonstrar confiança na promessa de Deus, diz o verso 21, que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para que Deus fizesse vestimentas de peles para sua mulher e para Adão e os vestir, Deus sacrificou um inocente. Deus sacrificou um animal. Um animal que não tinha nada a ver com as decisões deles. Um animal que foi vítima pelo pecado deles. Um inocente foi sacrificado para cobrir a culpa e o pecado da humanidade. Desde então, Deus estabeleceu ao seu povo que eles iriam desenvolver esses sentimentos pecaminosos, atitudes pecaminosas, pensamentos pecaminosos, palavras pecaminosas, que eles foram afetados de forma definitiva e irremediável, humanamente falando, pelo pecado. Que a relação dos dois, que deveria ser algo harmonioso,
algo belo, seria agora complicado, porque a liderança seria usada agora de forma déspota para dominar a mulher. A mulher iria sofrer, multiplicando as dores da sua gravidez. O homem iria suar para tirar da terra o pão para alimentar a sua família. A terra iria produzir agora ervas daninhas, espinhos, em decorrência da queda. A queda afetou todas as coisas da criação do Senhor. A vida perdeu a harmonia. A criação de Deus foi afetada por culpa do homem. E agora, para que o homem chegasse diante de Deus, arrependido, para buscar de Deus perdão, ele teria que sacrificar um animal todas as vezes. Todas as vezes, um novilho, uma ovelha ou uma pombinha teria que ser sacrificado diante do Senhor quando o homem chegasse diante de Deus em culto no dia que o Senhor estabeleceu para isso. Um animal teria que ser sacrificado, um inocente teria que ser sacrificado. Por quê? Porque todo pecado é dívida. E o homem se torna agora diante de Deus um devedor. Deus é santo. Diante de um homem pecador. E não pode haver comunhão entre o Deus santo e o pecador, a não ser que o inocente pague a culpa da dívida estabelecida entre o homem e Deus. Desde então, todo povo no Antigo Testamento que amava a Deus, que temia a Deus e que obedecia a Deus, sacrificava um animal para se chegar diante de Deus. Os filhos de Adão e Eva foram educados assim. E dois deles, quando já adultos, o mais velho, Caim, e o segundo filho, já haviam muitos outros filhos, já estavam casados, já a vida já corria, o tempo já se passara, e eles aprenderam com os pais como deveriam se chegar diante de Deus. Gênesis capítulo 4 destaca um fato de que no final da semana de trabalho, Caim foi adorar a Deus e, por sua vez, Abel da mesma forma, como aprenderam dos pais. Só que num determinado dia, naquele fatídico dia, Caim disse: eu não entendo por que um animal inocente tem que pagar pelas nossas culpas. E planejou que deveria fazer ou dar a Deus o fruto do seu trabalho, do seu esforço. E pegou o fruto do seu trabalho, que cultivou a terra, que plantou, que cuidou, que limpou, e quando o fruto estava ali belo, ele tirou do melhor que ele tinha e ofereceu a Deus. O seu irmão mais novo sacrificou um animal, como Deus havia dito. O resultado disso foi que Deus não aceitou a atitude do coração de Caim, nem a sua oferta. E Abel, Deus aceitou e acolheu e a sua oferta. E Caim ficou muito chateado com isso, saiu muito irado com isso. Talvez pensando que Deus é um Deus que faz acepção de pessoas, que Deus me rejeitou e rejeitou o meu sacrifício que eu fiz com tanto carinho, com tanto trabalho, com tanto esforço. Trabalhei a terra, limpei a terra, fertilizei a terra, distribuí semente, dia a dia eu ia lá aguar, tirar as ervas daninhas, e quando eu pude produzir o fruto da terra com todo esse esforço e fui oferecer a Deus, e Deus diz não. E saiu zangado, chateado. E Deus o procura, vai atrás dele, e diz: Caim, por que você anda irado? Por que teu semblante anda decaído e triste? Se você proceder bem, não é certo que eu te aceitarei, Caim. Então Caim procedeu mal, ele desobedeceu, ele, através da sua imaginação, do seu esforço, queria compensar, ou queria agradar, ou demover o coração de Deus, da maneira que ele achasse melhor. Em outras palavras, ele estava dizendo a Deus que a maneira de Deus era estranha, era esquisita, era até repugnante. Por que a gente tem que matar um animal? Porque não posso dar um fruto da terra, do meu esforço, do meu trabalho?
E a resposta veterotestamentária é simples. Porque quando o homem peca contra Deus, o inocente é afetado. E o homem tem que entender a gravidade do pecado, que ele se torna devedor de pessoas que à primeira mão não tem absolutamente nada a ver com o erro dele. Esse dia eu estava dando um estudo a uma pessoa e chegamos nesse ponto, né? E a abordagem foi essa: mas é injusto. Adão, que desobedeceu, Adão, que tinha a liberdade plena de dizer a Deus: eu amo o Senhor e quero obedecer ao Senhor, ou não, mas depois que ele fez isso, estragou tudo. A gente já nasce com um coração tendencioso à desobediência, à rebelião. Herdei um DNA pecaminoso de Adão. Isso é injusto, e é verdade. Por causa de um princípio. O mal que o pecado faz na vida de quem comete, na vida de quem está junto. Toda a criação foi estragada por causa da desobediência de Adão. Todos nós fomos afetados por causa da desobediência de Adão. Da mesma sorte, quando eu cometo pecado, e cometo, que nem eu, nem você é inocente, nós somos pecadores. E o pecado que eu cometo afeta outras pessoas, direta e indiretamente. E me faz devedor moral das pessoas. Esse é o ensino bíblico. Adão comete pecado, afeta toda a humanidade. Quando uma pessoa comete pecado, muitos são afetados e atingidos pelo seu pecado. Quem é atingido pelos pecados que eu cometo? Em primeiro lugar, Deus. Ele é agredido pelo meu pecado. A santidade de Deus é afetada e agredida pelo meu pecado. Toda rebelião e todo pecado agride a soberania e a santidade de Deus. E às vezes as pessoas não conseguem dimensionar isso. Davi, quando escreve o seu salmo de retratação, de arrependimento, diante de toda a nação de Israel, o Salmo 51, no verso 4, ele faz uma afirmação: pequei contra ti primeiramente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi havia negligenciado a sua vida de líder de Israel, de rei de Israel. Davi deixou os seus exércitos enfrentando ou defendendo Israel sozinho diante dos inimigos. Davi ficou em casa, relaxando, enquanto os homens de Israel morriam para defender a Israel dos ataques inimigos. Davi, por causa dessa ociosidade, lá numa hora, final da tarde, no eirado do palácio, do local mais alto, na cobertura da cidade, estava lá de voyeur, olhando as mulheres nos quintais de suas casas se banharem. Quando seus olhos param numa bela mulher, e ele procura saber quem é aquela mulher, o seu coração se incendiou, se apaixonou, moveu os seus desejos. Quem é essa mulher? Os seus empregados lhe informaram que era a mulher do seu comandante, que estava na guerra. E Davi disse: manda chamar essa mulher a vir aqui no palácio. E chega o recado na casa da mulher: o rei Davi está te chamando no palácio. Eu acho que essa mulher tremeu. Seu marido estava na guerra. E deve ter chegado alguma notícia no palácio do meu marido. E ela foi ansiosa ao palácio para receber alguma notícia. Mas o que ela recebe no palácio é assédio. É cantada. É o rei usando a sua autoridade de rei para seduzir uma mulher casada, esposa de um amigo seu, de um oficial do seu exército.
A ociosidade do rei levou a incendiar o seu coração de paixão por uma mulher que não era sua. E Davi não se segura, não resiste à paixão e força essa mulher. E tem relações com ela. E depois a despreza. A guerra continua, o tempo passa. E um belo dia, Davi é surpreendido por um recado de uma criada dessa mulher, dizendo: Davi, as minhas regras cessaram e provavelmente eu estou grávida. O rei se desespera. Isso seria um escândalo público. Isso sairia como o petrolão tem saído por aí. Seria notícia correndo por boca do mundo. Seria um vexame, uma vergonha. Um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, cometeu o absurdo de se deitar com uma mulher que não era sua, de um soldado seu, de um capitão do seu exército que estava em guerra. E Davi procura esconder o seu pecado. E manda chamar esse homem, Urias, dos campos de batalha. E Urias vem correndo, quer que o rei quer, alguma ordem para ser passada. E quando chega lá, Davi lhe prepara um banquete, lhe enche de vinho, com a intenção e o plano maquiavélico de que esse homem fosse para sua casa, certamente se deitasse com sua mulher, já estava há muito tempo fora de casa, na guerra, e daí ele voltaria para o campo de batalha, essa mulher engravidaria, e ele pensaria que o filho era dele. Veja até que ponto pode chegar o coração de um homem para esconder o seu pecado, para não expor o seu vexame. Mas Davi diz: o meu pecado afeta primeiramente a Deus. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás sido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O nosso pecado, meus queridos, agride e afeta a santidade de um Deus que é justo e soberano sobre todas as coisas. Os nossos pecados são uma agressão ao Deus Santo. Nos separa dele, nos afastam dele, ou afastam o seu rosto de nós, como diz o texto. Mas o pecado, além de atingir a Deus, me atinge também. Atinge a você. É o mesmo Davi, que no Salmo 32, versos 3 e 4, como nós já citamos aqui nessa noite, que é um salmo também que se reporta àquele momento de quando ele estava já com o coração endurecido, que não queria se arrepender, que estava tentando encobrir o seu pecado para não passar vexame, para não ser exposto publicamente, para não ser constrangido publicamente. Ele então, de forma didática, após ser perdoado, após perceber a gravidade do pecado, ele faz um salmo, o Salmo 32, que é um salmo didático para ensinar as pessoas a não se deixarem dominar pelo pecado. E no Salmo 32 ele diz que enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu tentei encobrir a minha culpa, os meus ossos foram enfraquecidos, envelhecidos. Alguém com a enfermidade que afeta os ossos. O câncer é uma enfermidade cruel. Mas um câncer ósseo machuca demais, afeta demais, maltrata demais a pessoa. E Davi está pensando em algo dessa natureza. Enquanto eu encobri os meus pecados, enquanto eu me silenciei, enquanto eu tentei dar um jeito para que isso não viesse a público, e eu não fosse exposto e constrangido, enquanto eu fiz isso, os meus ossos envelheceram, enfraqueceram. O meu pecado estava sempre diante de mim, eu perdi o significado, o gosto pela vida. A ansiedade tomou o meu coração. A tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim, e o vigor da minha vida se tornou sem sentido. Enquanto eu calei os meus pecados, eu fui afetado, eu fui atingido, eu perdi o prazer de viver.
porque o pecado resulta nisso. São 5 minutos de prazer e uma eternidade de culpa. Meu ser, criado à imagem de um Deus santo, é agredido, é afetado, traz sobre mim juízo e condenação, rouba minha paz, me afasta do Deus vivo, tira o meu significado da vida, me coloca em trevas e em culpa. Dia e noite eu me sentia afetado, esmagado pela tua palavra que feria a minha consciência. Mas o meu pecado não afeta somente a Deus, não afeta somente a mim mesmo. Afeta as pessoas que estão ao redor de mim. As pessoas que amo e que me amam são afetadas e agredidas pelo meu pecado. Cônjuge, esposa, marido, filhos, pais, amigos, irmãos. A Bíblia nos mostra o pecado de Acã. Deus, após o falecimento de Moisés, levanta Josué para fazer com que o povo entre na terra que Deus havia prometido aos seus pais. E o primeiro desafio é um desafio grandioso. Eles estão diante da fortaleza, da cidade fortificada de Jericó. Suas muralhas eram conhecidas, inabaláveis, inatingíveis. Ninguém conseguia, exército nenhum conseguia abater Jericó por causa das suas muralhas. Era famosíssima. E o povo de Deus, um povo pobre, não militarizado, como é que a gente vai enfrentar essa cidade fortificada? Como é que a gente vai conquistar a terra prometida de Canaã? E Deus disse: vocês vão rodear a cidade 7 dias. Vocês não vão lançar uma flecha. Só toquem, só cantem, só adorem, só louvem. Essa batalha é minha, para que ninguém diga que foi a força do homem que conquistou Jericó. E eles fizeram isso. E na 7ª vez, os muros da cidade ruíram, caíram, sem nenhuma flecha, sem nenhuma bala, sem absolutamente nada. Deus deu a vitória àquele povo. E Deus fez isso para que todos os povos daquela terra temessem ao povo de Israel, ao Deus de Israel. Entraram na cidade, ficaram orgulhosos, cheios de motivação. Vamos conquistar a terra que Deus nos deu. E a próxima cidade era uma cidadezinha pequena. O nome Ai. E alguém disse a Josué: Josué, não adianta levar muita gente para lá não, leva apenas 3.000 homens. A cidade é pequena. Se Deus nos deu Jericó, então Ai nem se fala. Mas Deus havia dito e dado uma ordem ao povo de Israel: quando vocês entrarem em Jericó, Jericó vai cair, e todos os povos daquela terra de Canaã vão cair, porque estão debaixo do meu juízo. Já pecaram e já atingiram o limite da minha paciência de pecado. Eu estou usando vocês como minha mão vingadora e juiz contra esse povo. Vocês vão entrar nessas cidades, vocês vão queimar tudo. Não pegue despojos para vocês, não pegue essa riqueza. Tudo isso está contaminado aos meus olhos. Queimem tudo. Não peguem nada. Daí, 3.000 homens vão para Ai. Chegam lá, os homens de Ai botam para correr, matam 36 pessoas. E botam para correr os 3.000 homens que foram para ali. E saíram derrotados, envergonhados. Chegaram diante de Israel, diante de Josué, e Josué rasgou as suas roupas, se colocou diante de Deus e orou ao Senhor: Senhor, por que isso? Porque o Senhor nos fez passar este vexame? Agora todos os povos dessa terra vão criar coragem. E o que será do teu nome, Senhor? E Deus disse: Josué, por que você está aí orando? Por que você está aí rasgado? Levanta-te. Há pecado no meio do povo. Israel prevaricou contra mim, desobedeceu às minhas ordens. A derrota não é por causa da força de Ai.
A derrota porque a minha mão parou de abençoar a Israel, porque há pecado em Israel. Josué capítulo 7 nos traz essa história. E o capítulo 7 de Josué, Deus nos mostra algo sobre o que é me tornar devedor por causa de um pecado, mesmo que particular, mesmo que pessoal, mesmo que não seja um pecado de conhecimento público. Deus diz uma coisa interessante em Josué capítulo 7, no verso 1. Os filhos de Israel prevaricaram contra mim. É por isso que foram derrotados. A minha mão parou de abençoar a Israel. Deus diz no versículo 1 ainda, que os filhos de Israel tomaram das coisas condenadas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Verso 11 diz que Israel pecou e violaram a minha aliança. Tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e esconderam, achando que podiam me enganar. No verso 12 diz que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram-lhes as costas, foram envergonhados, humilhados, derrotados. Israel se fizera condenado, diz Deus. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. No verso 15, Deus diz que aquele que for achado com a coisa roubada, com a coisa condenada, será queimado. Ele e tudo quanto tiver. Porque fez loucura em Israel. E lançou-se sorte. E a sorte saiu sobre a casa de Acã. E Josué chega para Acã e diz: Acã, confessa o seu pecado. E ele confessa o pecado dele. Eu cobicei. E eu tomei. Estão escondidos na minha tenda. Eu peguei uma bela capa babilônica, sem costura, grife de primeira, não resisti. Eu peguei ouro e prata. Por que íamos queimar isso? O resultado, diz o verso 24. Acã, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e toda a sua casa, toda a sua tenda e tudo quanto tinha nela foi queimado. Foi apedrejado toda a sua família. Seus filhos foram afetados pelo seu pecado. Seus bens afetados pelo seu pecado. Toda a sua casa destruída por causa do seu pecado. Vejam bem, não queiram que o coração de vocês seja um coração vil para atribuir a Deus impiedade ou culpa nisso. O que Deus está querendo imprimir no coração do seu povo é que eles percebam a gravidade do que é pecado. Porque pecado afeta, agride, atinge pessoas que estão ao nosso redor. Deus quer chamar a atenção do seu povo para que eles temam, para que eles não cometam pecado, porque Deus sabe que o pecado tem consequências terríveis sobre aqueles que nós amamos. É isso que o texto quer nos ensinar. Seus filhos, suas filhas, sua família e todo o povo, não somente ele, não só sua família, foi atingida pelo seu pecado. Vejam bem, prestem atenção, o pecado foi pessoal, o pecado foi particular, foi um homem, dentre milhares de homens, que desobedeceram a Deus, e Deus disse que Israel prevaricou contra mim. Israel desobedeceu a minha ordem. E por isso, Israel
eu tive que tirar a minha mão de abençoar o meu povo. E não vou voltar a abençoar enquanto o pecado não for tirado do povo. Meu querido, o nosso pecado atinge uma nação inteira, atinge uma igreja inteira, atinge a terra inteira. Lembra o que Deus disse a Adão? Adão, por causa da tua desobediência, maldita é a terra. A criação foi afetada, agredida pelo pecado de Adão. Aqui a nação inteira foi afetada pelo pecado de Acã. O que Deus quer nos ensinar é que o nosso pecado, ele afeta as pessoas que nós amamos, afeta o meio que a gente convive. Não adianta esforços, não adianta a gente clamar à igreja para que viva uma vida santa, para que a gente ore a Deus, para que a gente busque a Deus, para que Deus abençoe a nossa vida enquanto instrumentos da propagação do seu reino, se um entre nós andar em pecado, em desobediência contra Deus. A igreja é afetada, a igreja é atingida. É isso que Deus quer nos ensinar aqui. Por isso que ele diz que eu me torno devedor das pessoas quando eu peco. Afeto e agrido a Deus. Afeto e agrido a mim mesmo, criado à sua imagem e semelhança. Afeto aqueles que estão ao meu lado, dos quais eu amo, minha família. Afeto o povo, do qual eu me digo parte. Afeto uma terra toda. Nós nos queixamos do nosso país. Nos queixamos dos nossos políticos. Nos queixamos da corrupção do nosso país. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. O problema do nosso país, de Deus mudar essa realidade, Deus já mudou muitos países, já mudou muitas realidades sociais. Deus já fez grandes coisas na Europa, mudando países inteiros. Deus já fez grandes coisas na América, trazendo 4 grandes avivamentos naquele país. Deus já mudou a Ásia, trazendo um grande avivamento na Coreia. Sabe, ainda não aconteceu isso na América do Sul, na América Latina. Meu coração se inquieta, eu queria ver o dia que Deus fizesse no nosso continente, o que Ele já fez em outros lugares. Esperar o quê? A melhora dos corruptos, eles não vão melhorar, meu querido. A culpa não são dessas pessoas, são pecadores. Você não sabe o que Deus poderia fazer quando pessoas se quebrantam diante dele e buscam a Deus, para que Deus possa intervir e agir e transformar. Mas tem que começar na minha vida. Não adianta eu pedir por um grande avivamento no meu país se eu não me disponho a viver esse avivamento na minha vida particular e pessoal com Deus. Não tem como funcionar assim. Enquanto eu viver no pecado, enquanto eu brincar com o pecado, enquanto eu viver hipocritamente, enganando as pessoas, eu vou afetar o bom andamento da igreja de Deus. E sabe de uma coisa? Deus é justo. De Deus não se zomba. Isso que o homem plantar, ele vai colher. É isso que a palavra está nos advertindo e nos chamando a atenção. O pecado de Davi destruiu a sua família. O destruiu a família de um amigo, em primeiro lugar. Destruiu a vida de uma mulher. Destruiu a vida de um esposo que teve que morrer e pagar com a vida porque ele tramou a morte do marido, porque o marido não entrou na casa para se deitar com a mulher dele. Porque disse, isso não é justo e nem é digno. Os meus soldados morrem no campo de batalha e eu aqui em prazeres com minha mulher não entrarei na minha casa. E o rei se desesperou. E a solução do rei foi mandar uma carta para o seu general dizendo, coloca o comandante na fronte. E ele colocou absurdamente. E o homem morreu. E Davi foi responsável pela morte de um homem para esconder o seu pecado. Ele destruiu a um amigo
para não expor a vileza do seu coração. Ele trouxe destruição sobre a sua casa, sobre os seus filhos. A Bíblia nos diz que, por causa disso, a espada não saiu da casa de Davi. Por causa disso, um pai culpado, que não conseguia olhar nos olhos dos filhos, que não conseguia orientar os filhos com relação aos seus próprios pecados, porque a sua cabeça lhe acusava, permitiu que um filho, porque casou com mais de uma mulher, como rei de Israel, por questões diplomáticas e políticas, por acordos firmados na cultura daquela época, que quando se firmava um acordo com outro país, com outro rei, o rei dava a sua filha por esposa para selar um casamento, para selar uma aliança entre dois países. E Davi foi colhendo essas mulheres, chegou a ser 30. E evidentemente teve filhos de diversas dessas mulheres. Um meio-irmão apaixonou-se por uma outra meia-irmã dele, e influenciado pelos amigos, armou uma situação que estava enfermo e pediu ao pai: pai, pede a Tamar para vir aqui e me ajudar a fazer uma sopa para mim, a me cuidar que eu estou doente. E Davi foi para a filha e disse: vai, filha, ajudar teu irmão, ele está muito fraco e doente. A filha foi com toda boa intenção. E o irmão não dominou a sua paixão, violentou a sua irmã. E depois humilhou e a desprezou. O irmão dela, Absalão, disse: eu vou vingá-lo. Ele desonrou a minha irmã, humilhou a minha irmã, e o meu pai não fez nada. O pai ganhou um inimigo, o seu próprio filho, que depois de um tempo fez uma festa para toda a família, chamou todos os irmãos e cumpriu o propósito do seu coração. Matou o seu irmão, que violentou a sua irmã. E a desgraça tomou a casa de Davi. A revolta tomou o coração de Absalão. Absalão fugiu para não ser preso, para não ser condenado à morte. Depois de muito tempo, voltou. Davi mandou buscá-lo, mas Davi nunca olhou nos olhos dele para repreendê-lo pelo que ele fez. E ele reclamou isso do pai: pai, eu queria que o senhor me repreendesse. Eu não queria que o senhor trouxesse de volta para o reino, para não me dizer nada. E Absalão se levantou contra o pai, armou exército contra o pai e queria tomar o reino do pai. Foi morto na batalha por um dos generais de Davi. E Davi chorou amargamente a morte do seu filho. Absalão, Absalão, filho da paz, coração tão azedo, tão endurecido. Certa vez Davi tomou as mulheres do Absalão tomou as mulheres do pai e praticou orgias sexuais diante de toda Israel. E a Bíblia diz que tudo isso, consequência do pecado de Davi. O que a Bíblia quer nos ensinar, meus queridos, é que o pecado traz estragos tremendos e me torna devedor. Que o pecado arruína, não somente agride a Deus, não somente me separa de Deus, não somente afeta a minha vida, mas afeta a vida daqueles que amo. A Bíblia também me ensina, por causa disso, que todo pecado precisa ser reparado e resolvido. Preste atenção a isso, em nome de Jesus. Que talvez seja aqui que nós tropeçamos. Que talvez seja aqui que nós temos a mesma atitude de Davi. Que talvez seja exatamente aqui que somos repreendidos pela palavra de Deus no Provérbios de número 28, verso 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará de Deus misericórdia. O que significa encobrir as transgressões, meu querido? Vou lhe dizer exatamente o que Davi fez. Esconder, negar, não levar em conta, minimizar os meus pecados.
não admitir, nem assumi-los, nem assumir as consequências dele, não reparar. Se você está familiarizado com o Pentateuco, com a Torá, você sabe do princípio da reparação. Qualquer pecado que acontecesse, qualquer acidente que fosse minha responsabilidade, mesmo que não fosse um pecado direto, tinha que haver reparação. Se o meu boi quebrasse o meu cercado e ferisse alguém, eu tinha que ir lá e reparar. A culpa é minha. Se um homem, incendiado por qualquer paixão, violentasse uma virgem, teria que pagar com a vida. Ou então pagar uma restituição financeira para reparar a vergonha da moça. Toda a lei do Antigo Testamento fala de reparação, sustentando um princípio que todo pecado é dívida. É dívida moral. É dívida, às vezes, que afeta financeiramente. É dívida que tem que ser reparada. Para isso é necessário arrependimento. E arrependimento sincero e verdadeiro. Arrependimento que é caracterizado pela disposição de pagar o preço, para que eu possa me livrar da culpa ou da dívida que o meu pecado me levou a ter com outras pessoas. É preciso haver humilhação. Nós vimos o pastor Kleiber nos trazer a palavra de Deus nessa manhã. No texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que nós conhecemos. Quando Deus convoca o povo, dizendo, quando eu parar de abençoar o povo, é porque o povo tem pecado contra a mim, e eu não posso viver com o pecado. A minha mão para de abençoar mesmo. E quando acontecer isso, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra afetada pelo seu pecado. Mas primeiro, se humilhar. E o que é se humilhar, meu querido? É você, em lugar de esconder, em lugar de encobrir, em lugar de não admitir, em lugar de não assumir culpa, é você trazer sobre si a responsabilidade do seu pecado e das consequências dele. É você dizer, eu pequei, o que Davi devia ter feito. Me deixei levar por uma paixão ardente e cometi loucura em Israel. Seduzi, assediei, usei a minha autoridade para me deitar com uma mulher que não era minha. Fiz loucura em Israel. Mas o que Davi fez? Encobriu, endureceu, não assumiu, escondeu. E enquanto ele fez isso, foi esmagado pela mão do Senhor. Seus ossos envelheceram dentro de si. Sua vida se tornou sem significado e sentido. É preciso haver humilhação, contrição, consciência, quebrantamento, confissão, reconciliação, reparo, conserto. É isso que a Bíblia nos ensina, meus queridos. O que fez Davi após ser confrontado com sua conduta pecaminosa? Passaram anos, passaram tempos, e Davi não assumiu. O homem morreu, talvez ele se sentiu até aliviado com isso. Me livrei do escândalo. Mas Deus levanta um profeta para ir a Davi e apontar o dedo do seu pecado. E após o profeta Natã fazer isso, e Davi cai em arrependimento, Davi assume sua culpa. E o que Davi faz? Ele se retrata publicamente. Ele escreve um salmo, o Salmo 51, para que toda a nação de Israel saiba o que o rei fez. Ele está pedindo perdão à nação, ele está assumindo a culpa, ele está se retratando, reparando, pagando a dívida. Eu escondi, e eu me atolei em pecado,
e me atolei em pecado de um adultério, de uma negligência anterior ao adultério, de uma ociosidade que me levou a adultério, que me levou a desejar coisas que eu não deveria ter desejado. Isso redundou em endurecimento de coração e em morte. Eu estou assumindo isso publicamente. Eu estou me retratando diante da minha nação. Eu estou me expondo, dizendo que, enquanto eu calei o meu pecado, a desgraça se abateu sobre minha vida. Mas quando eu confessei o meu pecado, Deus me deu alívio. Eu fui perdoado da minha culpa e do meu pecado. Salmo 51. A oração de Davi pública é essa: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apague as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti primeiramente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado eu fui concebido. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Salmo de retratação. Salmo de arrependimento público. O pecado precisa ser reparado, meus queridos. Precisa ser resolvido. Muitas vezes o que nós fazemos é: eu pequei, meu pecado eu sei que arrebentou a vida de muita gente. Eu sei que direta e indiretamente. Eu sei que o meu pecado afeta a igreja. Como o pecado de Acã, particular, afetou toda a nação. Mas eu tenho um remorso, uma crise de consciência, até um arrependimento sincero. Sincero em parte. Deixe-me explicar. Porque aí eu resolvo a minha vida com Deus, confesso a Deus o meu pecado e ponto. Eu digo a você, ponto não. Porque todo pecado é dívida. E eu me torno devedor de quem eu peco, contra quem eu peco. E eu preciso reparar. Foi exatamente isso a orientação de Paulo ao escravo fugitivo, Onésimo, após sua conversão. Onésimo era um escravo jovem, que sonhava por liberdade. Era escravo de um senhor que havia se convertido ao cristianismo, um homem chamado Filemon. E ele, na sua paixão de liberdade e de juventude, fugiu. E fugiu que parece que levou a indenização, causou algum dano. E foi para Roma. Da Ásia Menor, de Colossos, cidadezinha pequena, foi para Roma.
tentar fazer a vida, a terra dos sonhos, mas chegou em Roma e sentiu que a vida de um escravo fugitivo ou de um imigrante ilegal, vamos usar um contexto nosso aqui, não é fácil. Se a polícia romana da imigração me pega, eu estou perdido. Aqui eu não tenho direitos. Aqui eu não posso tirar uma drive license. Aqui eu não posso ter um social security. Aqui eu não posso absolutamente nada. Eu vivo sob o medo e o domínio de ser pego pela imigração. Essa era a vida de um escravo fugitivo em Roma. Não tinha direitos, não tinha leis que os protegesse. Seu patrão tinha direito de vida e morte sobre ele. E ele, tomado por essa insegurança, procura a Paulo e encontra aquele do qual ele ouvia falar pelo seu Senhor há tempos atrás. E busca em Paulo consolo, conforto, e Paulo o acolhe, fala do Evangelho, leva ele a Cristo, muda a vida daquele jovem, o Evangelho o atinge, o alcança, o transforma. Ele se torna um obreiro abençoado, instrumento valioso para auxiliar o ministério de Paulo em Roma. Mas chega um momento que Paulo diz a Onésimo, você está sendo uma bênção aqui, mas é preciso voltar e reparar a dívida. Você, ao fugir, causou estragos. Você quebrou princípios, leis. É preciso voltar. É preciso reparar. E Onésimo diz, Paulo, o que vai ser da minha vida? Filemão terá o direito de vida e morte sobre mim, eu tenho medo. E Paulo então escreve a carta a Filemão, intercedendo por Onésimo, pedindo a Filemão que receba esse escravo que lhe fugiu e que lhe causou dano. Mas ele diz a Onésimo, você tem que voltar, você tem que pagar a dívida, você tem que reparar o dano. Você não pode viver em paz com Deus se você não refazer as pontes que você quebrou no passado. Você precisa ser livre das dívidas, para que as pessoas olhem para você e digam, fulano de tal tem vida diferente, mudou mesmo. Você precisa limpar o nome de Cristo que você manchou com o seu pecado. Você precisa reparar. E Paulo escreve a carta a Filemão. Filemão recebe a Onésimo não mais como um escravo fugitivo, mas como um irmão caríssimo. Se ele te causou danos, e eu sei que te causou, coloca isso na minha conta, ele não tem como te pagar. Recebe-o como se fosse a mim mesmo, no meu próprio coração. Me dê essa alegria. A carta a Filemão nos mostra que nós precisamos retornar e consertar o que quebramos. Precisa refazer as pontes. Precisa limpar o bom nome de Cristo manchado pelo meu pecado. É preciso reconciliar, fazer paz. Isso é arrependimento sincero e verdadeiro. E aí, Provérbios capítulo 28, verso 13 faz sentido. O que encobre as suas transgressões, ou aquele que não as assume, jamais prosperará. Mas aqueles que confessa e deixa, alcançam misericórdia. Esse é arrependimento verdadeiro. E eu pergunto a você e a mim nessa noite, meus queridos, até onde os meus pecados têm afetado a vida de outras pessoas, a santidade de um Deus amoroso que deu a vida do seu Filho por mim, até onde as pessoas ao meu redor têm sido afetadas pelo meu pecado, até onde Deus tem deixado de abençoar o meio que eu vivo por causa da minha vida, até onde eu tenho levado a sério a minha relação com Deus. Eu queria te convidar nessa noite, que você pudesse orar a Deus com a sinceridade que certa vez Davi orou. Acredito que depois de tudo isso, a oração dele foi essa: Senhor, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que te buscam.
nem por minha causa sofram vexame aqueles que esperam em Ti, Senhor. Eu queria que fosse essa a nossa oração diante do Senhor. Eu queria te dizer que Deus pode aliviar uma consciência ferida e culpada quando você se dispõe a confessar com sinceridade, a assumir a culpa e te dizer a Deus: Senhor, eu estou disposto a reparar, a reconciliar. Eu estou disposto a orar como o Senhor Jesus me ensinou. Pai, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado a quem me ofende, a quem me deve. Isso me ensina também, meu querido, que além de eu ter que buscar reparar a quem o meu pecado causou algum tipo de dano, eu também tenho que estar disposto no meu coração a conceder perdão a quem me causou dano também, para liberar a pessoa em paz, para que haja reconciliação, que eu tire de mim peso que tem me impedido de viver a vida que Deus quer que eu viva. Eu queria convidar a todos vocês a se colocar diante de Deus nesse momento agora. Nós sonhamos com uma igreja forte, com uma igreja espiritualmente madura, com a igreja comprometida. Nós não temos falsas ilusões, precisamos trabalhar muito, caminhar muito, quebrantar muito, entender a graça de Deus. Eu queria dizer uma coisa para você, eu não queria que ninguém saísse daqui pesado. Eu queria dizer para você que Deus já providenciou o preço que te livra da culpa. O Filho de Deus já pagou um preço naquela cruz altíssimo para que eu não seja condenado. Ele já deu a sua vida por mim. Ele já pagou as minhas dívidas na cruz. Agora, eu preciso também chegar para as pessoas que o meu pecado afetou e atingiu e dizer: me perdoa, porque eu sei que o meu pecado afetou a sua vida. E eu queria que você me perdoasse, porque eu quero limpar o nome de Cristo, eu quero ter paz no meu coração em relação à minha vida com Deus. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que te faça enxergar as coisas que talvez sejam escondidas na alma. Certa vez aconselhei uma pessoa que viveu toda a sua vida esperando alguém lhe pedir perdão por um abuso que sofreu na infância. Tinha um maior respeito e admiração pela pessoa que fez isso. E esperava em Deus esse momento de retratação. Esse momento não aconteceu. A pessoa morreu sem reparar o mal feito. Essa pessoa mergulhou numa crise de depressão profunda. Até entender a graça de Deus, a misericórdia de Deus e liberar o perdão mesmo para uma pessoa ausente e morta. O pecado estraga a vida de uma pessoa, estraga a vida de uma igreja, estraga a vida de uma família, estraga a vida de quem comete. Afeta Deus. Mas Cristo Jesus já pagou o preço na cruz para que eu não pudesse andar esmagado pelo peso da culpa. Eu posso me apropriar do perdão de Deus e da graça do Senhor. E posso, por essa mesma graça, buscar tirar o fardo de quem foi afetado pela minha vida. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, somos teu povo, teus filhos, tua igreja. Estamos diante do Senhor nessa noite, celebrando a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia que foi revelada na bendita pessoa de Jesus, que vendo essa nossa miséria, nos amou, se fez carne, viveu entre pecadores, deu a sua vida para nos libertar da condenação e da culpa. Queremos agradecer ao Senhor por isso. Somos indignos da tua misericórdia, mas queremos nessa noite chegar diante do Senhor para pedir que nos assista, Senhor Deus,
sonde o nosso coração, nos conheça, veja se há em nós caminhos maus, pecados ainda não assumidos, coisas que tentamos botar debaixo do tapete, porque nos envergonham e não queremos nos lembrar dessas coisas. Senhor Deus, nos ajude e nos dê coragem com essa mesma graça que foi revelada na cruz do Calvário, que nos perdoou e nos purificou de toda injustiça. Nos dê que essa mesma graça nos dê coragem para que a gente possa tirar essas coisas debaixo do tapete e resolvê-las diante do Senhor e das pessoas. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a reparar, a reconciliar, a conceder perdão, a buscar ser perdoado, para que o diabo não alcance qualquer vantagem sobre nossas vidas, Senhor. Olha para o teu povo aqui nessa noite. Derrame graça e fale aos nossos corações. Nos convença pela tua palavra a viver uma vida da qual o Senhor tenha prazer nelas. Queremos ser sinceros, queremos ser verdadeiros, queremos ser honestos com o Senhor. Queremos admitir a nossa falência e pedir a tua misericórdia. Queremos clamar para que o teu Espírito Santo transforme a nossa vida profundamente, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa as famílias aqui presentes. Senhor Deus, abençoe também as pessoas que se encontram aqui conosco nessa noite, que talvez ainda não tenham sido regeneradas pelo teu Espírito. Fala ao coração e aplica essas verdades ao coração dessas pessoas. E faz vê-las que elas precisam urgentemente de entregarem suas vidas a Cristo e serem perdoadas pelo seu sangue. Faz com que saímos daqui, Senhor Deus, dispostos a viver uma vida que o Senhor tenha prazer nelas. Lava-nos, limpa-nos e nos torne leves diante do Senhor. É o que nós te pedimos em oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.